Capítulo 14. Galeno. Galeno, filho de um tecelão, chegou à Torre do Cervo quando era garoto. O pai era um dos criados pessoais que vieram de Vara com a Rainha Desejo. Solicitude era nessa época a mestra do talento em Torre do Cervo. Tinha instruído no talento o rei generoso e o filho sagaz, e, portanto, quando os filhos destes eram garotos, ela já era muito idosa. Pediu ao rei generoso que lhe permitisse ter um aprendiz, e ele consentiu. Galeno era um grande favorito da rainha e, com os enérgicos incitamentos da consorte do príncipe herdeiro Desejo, Solicitude escolheu o jovem Galeno como aprendiz. Nessa época, como hoje em dia, o talento era negado aos bastardos da casa dos visionários, mas quando o talento florescia, inesperado, entre os que não eram da realeza, era cultivado e recompensado. Sem dúvida, Galeno tinha sido um desses casos, um garoto que, mostrando um estranho e inesperado dom, tinha captado abruptamente a atenção de um mestre do talento. Quando os príncipes de cavalaria e veracidade já tinham crescido bastante para receber instrução no talento, Galeno tinha evoluído o suficiente para ajudar nessa instrução, embora fosse apenas um ano mais velho do que eles. De novo, a minha vida procurou por um ponto de equilíbrio e o encontrou por um breve período. A falta de jeito com a dama paciência foi se desgastando e se tornou gradualmente a aceitação em comum acordo de que nunca poderíamos nos tornar indiferentes ou muito próximos um do outro. Nenhum de nós sentia a necessidade de compartilhar sentimentos. Em vez disso, mantínhamos uma distância formal um do outro, e contudo conseguimos ganhar uma boa compreensão mútua. Porém, na dança formal do nosso relacionamento havia ocasiões de genuína alegria, e às vezes até dançávamos ao som da mesma música. Quando desistiu de me ensinar tudo o que um príncipe visionário devia saber, conseguiu que eu aprendesse muita coisa. Muito pouco disso foi o que inicialmente ela quis me ensinar. Ganhei um conhecimento aceitável de música, mas isso foi decorrente dos empréstimos de instrumentos e de muitas horas de experimentação privada. Tornei-me mais seu garoto de recados do que pajem, e no processo aprendi muito da arte da perfumaria e ampliei bastante meu conhecimento sobre plantas. Mesmo Abreu ficou entusiasmado quando descobriu meu novo talento para plantar com raízes e folhas, e seguiu com interesse as experiências, das quais poucas foram bem-sucedidas, em que a dama paciência e eu nos empenhamos para fazer os botões de uma árvore desabrocharem quando insertávamos em outra árvore. Este era um truque de que ela ouviu falar, mas que nunca havia tentado. Ainda hoje existe no Jardim das Mulheres uma macieira com um galho que produz peras. Quando demonstrei curiosidade em relação à arte da tatuagem, recusou-se a me deixar marcar meu próprio corpo, dizendo que eu era jovem demais para tomar uma decisão dessas, mas me deixava observar sem qualquer hesitação, e finalmente me deixou assisti-la no lento processo de agulhar com tinta o próprio tornozelo e barriga da perna, o que resultaria numa grinalda de flores. Mas tudo isso demorou meses e anos para acontecer, e não dias. Depois de 10 dias, tínhamos estabelecido uma cortesia mútua de falar sem rodeios. Ela conheceu Perna Carriço e alistou-o no seu projeto de fazer papel de raízes. O cãozinho crescia bem e era um grande prazer para mim todo dia. Os serviços no povoado que a dama paciência me solicitava davam-me mais do que suficientes oportunidades para ver os meus amigos da cidade, especialmente Molly, que se tornou uma guia de valor inestimável nas visitas às bancas de fragrâncias, onde eu comprava os refis de perfume da dama paciência. Os forjamentos e os salteadores dos navios vermelhos ainda podiam nos ameaçar vindo do horizonte, mas durante aquelas poucas semanas pareciam um terror remoto, como o ar frio de inverno lembrado num dia de verão. Por um breve período fui feliz, e o que constituía uma dádiva ainda mais rara, eu sabia que era feliz. E então as lições com Galeno começaram. Na noite anterior ao início das lições, Bronco me chamou. Fui até ele, tentando imaginar que tarefa eu tinha executado mal e pela qual seria repreendido. Encontrei-o à minha espera, fora do estábulo, mexendo os pés tão inquietamente como um garanhão enclausurado. Imediatamente ele me fez um gesto para que o seguisse e me encaminhou para os seus aposentos. Chá? Ofereceu. Quando assenti, serviu-me uma caneca de um bule ainda quente da lareira. Qual o problema? Perguntei ao recebê-la. Estava tenso como nunca o tinha visto.
Aquilo era tão distante da maneira de ser de Bronco que temia notícias terríveis. Que Fuligem estava doente ou morta, ou que tinha descoberto Ferreirinho. Nada, mentiu. E fez isso tão mal que ele próprio imediatamente reconheceu. É o seguinte, garoto, confessou subitamente. Galeno veio falar comigo hoje. Disse-me que você ia ser instruído no talento e exigiu que, enquanto ele estiver te ensinando, eu não interfira de maneira nenhuma, que não te aconselhe ou te peça para executar tarefas, ou sequer partilhe uma refeição contigo. Ele foi muito direto a respeito disso. Bronco fez uma pausa e comecei a imaginar qual outra palavra ele tinha rejeitado. Ele desviou o olhar. Houve um tempo em que esperei que essa chance fosse oferecida para você, mas quando não foi, pensei, bem, talvez seja melhor. Galeno pode ser um professor difícil, um professor muito difícil. Ouvi falar disso antes. Coage muito os pupilos, mas diz que não espera mais deles do que de si mesmo. E, garoto, já ouvi dizerem a mesma coisa a meu respeito também. Você acredita? Eu me permiti um pequeno sorriso que provocou em Bronco uma expressão irada como resposta. Ouça o que estou dizendo. Galeno não esconde que não tem muita afeição por você. É claro que ele não te conhece de fato, o que não é sua culpa. É uma opinião baseada unicamente no que você é e no que você causou. E El sabe que não foi culpa sua. Mas se Galeno admitisse isso, teria de admitir que foi culpa de cavalaria, e eu nunca ouvi admitir que cavalaria tivesse quaisquer culpas ou defeitos. Mas você pode admirar um homem e ainda assim reconhecer seus defeitos. Bronco deu uma volta pelo quarto e em seguida voltou ao seu lugar, ao lado da lareira. Simplesmente me diga o que você quer me dizer, sugeri. Estou tentando, disse. Não é fácil saber o que dizer. Não sei nem se deveria estar falando com você. Isso é uma interferência ou um aconselhamento, mas as lições ainda não começaram, por isso, digo-te uma coisa. Faça o melhor que puder, não responda a Galeno. Seja respeitador e cortês. Ouça tudo o que ele te diz e aprenda bem e o mais depressa que puder. Fez outra pausa. Não tinha intenção de agir de outra maneira, observei com alguma aspereza, pois podia notar que nada disso era o que Bronco estava tentando me dizer. Eu sei, Fitz. Suspirou, de repente, e jogou-se sobre a mesa à minha frente. Pressionou as têmporas com ambas as mãos como se estivessem doendo. Nunca o tinha visto tão agitado. Há muito tempo falei para você dessa outra magia, a manha. Essa vivência com os animais que quase faz um humano se tornar um deles. Fez uma pausa e examinou o quarto com um olhar como se receasse que alguém pudesse ouvi-lo. Inclinou-se mais para perto de mim e falou suavemente, mas com firmeza. Não a use. Tentei o melhor que pude para te fazer ver que é vergonhoso e errado, mas nunca tive a impressão de que você concordasse comigo. Eu sei que você obedeceu à regra que eu te impus contra isso, pelo menos a maior parte do tempo, mas às vezes percebi ou suspeitei que você fazia experiências com aquilo que nenhum homem de bem deve mexer. E te digo, Fitz, preferiria vê-lo forjado. Sim, não faça uma cara tão assustada, é o que eu sinto de verdade. E quanto a Galeno, ouça, Fitz, não pense sequer em mencionar isso na presença dele. Não fale disso, nem pense nisso perto dele. Sei pouco sobre o talento e como funciona, mas às vezes, quando seu pai sondava minha mente, parecia que sabia o que eu tinha na alma antes que eu soubesse, e via coisas que eu mantinha escondidas de mim mesmo. Um súbito e profundo rubor se espalhou pelo rosto sombrio de Bronco, e pensei ter visto algumas lágrimas sob seus olhos negros. Virou-se para o fogo, e senti que estávamos chegando ao âmago do que ele precisava me dizer. Precisava, mas não queria. Havia um medo profundo nele, um medo que negava a si próprio. Um homem menor, um homem menos severo, consigo mesmo, teria tremido com tal coisa. Temo por você, garoto. Falou para as pedras sobre a moldura da lareira, e a voz era um som tão cavernoso e grave que quase não consegui compreendê-lo. Por quê? Uma pergunta simples sempre funciona melhor, Breu tinha me ensinado. Não sei se ele não verá isso em você. Ou o que fará nesse caso? Ouvi dizer, não. Sei que foi assim. Havia uma mulher pouco mais do que uma menina, na verdade. Tinha um jeito especial com os pássaros. Vivia nos montes a oeste daqui e dizia-se que podia chamar um falcão selvagem no céu. Algumas pessoas admiravam e diziam que era um dom. Levavam-lhe aves domésticas doentes ou chamavam-na quando as galinhas não punham ovos. Não fazia mais do que ajudar, pelo que eu vi.
mas Galeno fez declarações contra ela. Disse que era uma aberração e que seria pior para o mundo se ela vivesse para procriar, e numa manhã foi achada e espancada até a morte. Foi Galeno que fez isso? Bronco encolheu os ombros, um gesto que não combinava com a sua personalidade. O cavalo dele esteve fora do estábulo naquela noite, isso eu sei, e as mãos dele estavam feridas, e tinha arranhões no rosto e no pescoço, mas não eram arranhões do tipo que uma mulher teria feito nele, garoto. Eram marcas de garra, como se um falcão o tivesse atacado. E você não disse nada? Perguntei, incrédulo. Soltou uma gargalhada amarga. Outra pessoa falou antes que eu pudesse. Galeno foi acusado pelo primo da moça, que por acaso trabalhava aqui no estábulo. Galeno não negou. Foram as pedras testemunhais e lutaram um contra o outro pela justiça de El, que ali sempre preserva, mais alta do que a justiça dos reis e a resposta a uma questão colocada, e ninguém pode contestá-la. O rapaz morreu. Todo mundo disse que foi a justiça de El, que o rapaz fez uma falsa acusação contra Galeno. Disseram isso a Galeno, que respondeu que a justiça de El foi a moça ter morrido antes de procriar, e o seu primo corrompido também. Bronco se calou. Fiquei enjoado com o que ele tinha me dito, e um medo gélido irrompeu dentro de mim. Uma questão decidida nas pedras testemunhais não pode ser levada outra vez. Era superior à lei, era a própria vontade dos deuses. Portanto, eu seria ensinado por um assassino, um homem que tentaria me matar se suspeitasse que eu tinha manho. Sim, disse Bronco, como se eu tivesse falado em voz alta. Ah, Fitz, meu filho. Tenha cuidado. Seja prudente. E por um momento fiquei pensativo por aquilo ter soado como se ele te temesse mesmo por mim, mas então acrescentou. Não me envergonhe, garoto. Nem ao seu pai. Não deixe Galeno dizer que deixei o filho do meu príncipe crescer metade animal. Mostre a ele que o sangue de cavalaria realmente corre em você. Vou tentar, balbuciei, e fui para a cama dessa noite sentindo-me desgraçado e amedrontado. O jardim da rainha não ficava perto nem do jardim das mulheres, nem do jardim da cozinha, nem de nenhum outro jardim em Torre do Cervo. Em vez disso, ficava no topo de uma torre circular. Os muros do jardim eram altos nas laterais que davam para o mar, mas no sentido sul e oeste eram baixos e tinham assentos dispostos ao longo deles. Os muros de pedra captavam o calor do sol e filtravam os ventos salgados do mar. O ar ali era parado, quase como se as mãos em concha cobrissem os meus ouvidos, e contudo havia um certo ar indômito, selvagem naquele jardim enraizado em pedra. Havia bacias de pedra, talvez para os pássaros tomarem banho, ou antigos jardins de água, e vários baldes, vasos e vales com terra, entremeados por estátuas. Alguma vez os baldes e vasos tinham transbordado de vegetações e flores. Das plantas, apenas uns poucos caules e terra musguenta resistiam. O esqueleto de uma videira subia por uma treliça semi-apodrecida. Uma tristeza antiga tomava conta de mim, mais gelada do que o próprio frio de inverno que também estava ali. Paciência devia ter se apossado deste lugar, pensei. Ela o traria de volta à vida. Fui o primeiro a chegar. Augusto chegou pouco depois. Tinha a complexão robusta de veracidade, da mesma forma que eu tinha a altura de cavalaria, e o tom de pele escuro dos visionários. Como de costume, era distante, mas educado. Fez um sinal com a cabeça e em seguida começou a passear pelo jardim, olhando as estátuas. Outros apareceram logo depois dele. Fiquei surpreso com o quanto éramos. Mais de uma dúzia. Com exceção de Augusto, filho da irmã do rei, nenhum podia ostentar tanto sangue visionário quanto eu. Eram primos em primeiro e segundo grau, de ambos os sexos e de várias idades. Augusto era provavelmente mais jovem, dos 2 anos mais novo que eu. Serena, uma mulher de 20 e poucos anos, era provavelmente mais velha. Era um grupo estranhamente tranquilo. Alguns se reuniram, falando em voz baixa, mas a maior parte ficou andando por ali, explorando os jardins vazios ou olhando as estátuas. Então, Galeno chegou. Deixou a porta que dava para as escadas bater atrás dele. Vários deram um salto, ficou nos observando, e nós o olhamos em silêncio. Há uma coisa que tenho notado em homens muito magros. Alguns, como Breu, parecem tão preocupados com suas vidas que ou se esquecem de comer ou queimam toda e qualquer substância nutritiva que consomem nos focos da apaixonada fascinação pela vida. Mas há outro tipo, o dos que se movem pelo mundo como cadáveres de rosto chupado, ossos protuberantes, e uma pessoa pode sentir que ele tem uma opinião tão negativa do mundo inteiro que lamenta cada pedacinho desse mundo que leva para dentro de si.
Naquele momento, eu teria apostado que Galeno nunca apreciou realmente uma garfada de comida ou um gole de bebida em toda a sua vida. A sua indumentária me deixava perplexo. Era ricamente enfeitada, com pele no colarinho e pescoço. A veste era adornada de pedras de âmbar tão grandes que o teriam protegido contra uma espada. Mas os tecidos ricos ficavam apertados para ele. As roupas tão estritamente costuradas para servir nele que uma pessoa se perguntaria se não teria faltado no alfaiate tecido suficiente para terminar o traje. Numa época em que mangas amplas com tiras coloridas eram a marca de um homem rico, ele vestia uma camisa tão apertada quanto a pele de um gato. As botas eram altas e ajustadas às panturrilhas e trazia consigo um pequeno açoite como se chegasse de uma cavalgada. Suas roupas pareciam desconfortáveis e, combinadas com sua magreza, davam-lhe uma impressão de avareza. Seus olhos pálidos varriam friamente o jardim da rainha. Observou-nos por alguns instantes e imediatamente nos achou desprovidos de qualquer virtudes. Respirou pelo nariz de falcão, como um homem faz ao se preparar para uma tarefa desagradável. Limpem a área, ele nos instruiu. Empurrem um lixo para o lado. Empilhem tudo aqui, contra a parede. Depressa, não tenho paciência para preguiçosos. E assim as últimas fileiras do jardim foram destruídas. Os arranjos de vasos e canteiros, que eram sombras dos passeios de antigamente, foram varridos. Os vasos foram movidos para um lado, as adoráveis pequenas estátuas empilhadas em cima deles. Galeno falou apenas uma vez comigo. Depressa, bastardo, ordenou-me quando eu me esforçava para mover um vaso pesado cheio de terra e bateu nos meus ombros com o açoite. Não foi um golpe muito forte, mas uma pancada. Mas me pareceu um ato tão deliberado que interrompi todos os meus esforços e olhei para ele. Não me ouviu? Perguntou. Fiz que sim, com a cabeça e continuei a mover o vaso. Do canto do olho vi nele uma expressão estranha de contentamento. O golpe, senti, tinha sido um teste, mas não sabia se tinha sido bem sucedido ou se tinha falhado. O topo da torre tornou-se um espaço desnudado onde apenas as linhas verdes de musgo e os antigos sulcos na terra indicavam a existência passada do jardim. Ele nos mandou formar duas filas e nos organizou por idade e tamanho, separando-nos por sexo, pondo as moças atrás dos rapazes e afastadas para o lado direito. Não vou tolerar distrações ou comportamentos que perturbam o trabalho. Vocês estão aqui para aprender, não para brincar. Ele nos avisou. Então, ele nos fez aumentar as distâncias entre nós e, para confirmar que não podíamos nos tocar nem com a ponta de um dedo, fez com que esticássemos os braços em todas as direções. Por causa disso, fiquei à espera de que se seguisse alguns exercícios físicos, mas em vez disso, mandou-nos ficar em pé e quietos, com as mãos pendentes ao lado do corpo, prestando atenção nele. E assim, enquanto permanecíamos de pé no topo da torre fria, fez um discurso. Há 17 anos que sou o mestre do talento nessa torre. Até hoje, minhas lições foram dadas a pequenos grupos discretamente. Aqueles que falharam em mostrar potencial foram recusados em silêncio. Durante esse tempo, 6 ducados não tiveram necessidade de que mais do que um punhado fosse treinado. Treinei apenas os mais hábeis sem perder tempo com os que não tinham nem capacidade nem disciplina. E durante os últimos 15 anos não iniciei ninguém no talento. Mas estávamos diante de tempos de maldade. Os ilhéus pilham as nossas costas e forjam o nosso povo. O rei sagaz e o príncipe Veracidade usam o talento para nos proteger. Grandes são os seus esforços e muitos os seus sucessos, embora o povo nem sequer imagine o que eles fazem. Asseguro a vocês que, contra mentes treinadas por mim, os ilhéus têm poucas chances. Podem ter ganhado algumas vitórias magras, pegando-nos desprevenidos, mas as forças que eu criei para se oporem a eles irão triunfar. Os olhos pálidos se incendiaram e ele levantou as mãos ao céu enquanto falava. Manteve um longo silêncio, olhando para o alto, e os braços estenderam-se por cima da cabeça, como se absorvessem a energia do próprio céu. E então deixou os braços caírem lentamente. Isso eu sei, continuou na sua voz mais calma. Isso eu sei. As forças que criei irão triunfar, mas o nosso rei, que todos os deuses o honrem e abençoem, duvida de mim. E enquanto ele for meu rei, cumprirei a sua vontade. E ele deseja que procure entre vocês os de sangue menos nobre e veja se existe alguém com a habilidade e a vontade, a pureza de propósito e o rigor da alma, necessários para que seja treinado
no talento. E isso eu farei, pois assim o meu rei ordenou. As lendas dizem que antigamente havia muitos que eram treinados no talento, que trabalhavam ao lado dos reis para proteger a nossa terra. Talvez tenha sido assim, ou talvez as antigas lendas exagerem. Em todo caso, o meu rei me ordenou que tentasse criar um tipo excelente de talentosos, e tentarei cumprir essa tarefa. Ignorou totalmente as 5 mulheres do grupo. Nenhuma única vez os seus olhos se viraram para elas. A exclusão foi tão óbvia que me fez pensar de que maneira elas o teriam ofendido. Conheci um pouco Serena, pois ela também era uma pupila competente de perna carriço. Podia quase sentir o calor do seu desagrado. Na fila atrás de mim, um dos rapazes se mexeu. Num relâmpago, Galeno saltou para a frente dele. Estamos aborrecidos, não é? Estão impacientes com a conversa de um velho? Apenas uma cãibra na perna, senhor. O rapaz retorquiu tolamente. Galeno o esbofeteou com as costas da mão, fazendo a cabeça do rapaz balançar. Fique calado e pare quieto. Ou vá embora. Para mim dá na mesma. Já é óbvio que falta a você a resistência necessária para o uso do talento. Mas o rei achou que você é merecedor de estar aqui. Por isso, tentarei te ensinar. Estremeci por dentro, porque quando Galeno falou com o rapaz, foi a mim que ele encarou, como se o movimento do rapaz fosse de alguma maneira culpa minha. Uma forte repugnância a ele tomou conta de mim. Tinha recebido golpes de hold durante a instrução em bastões e espadas, e suportado desconforto mesmo com Breu quando me demonstrava pontos de contato, técnicas de estrangulamento e meios de silenciar um homem sem incapacitá-lo. Tinha sofrido a minha dose de joelhadas, pontapés e pancadas de bronco, algumas justificadas, outras causadas pela necessidade de um homem muito ocupado a exprimir as suas frustrações, mas nunca tinha visto um homem bater no rapaz com o aparente deleite que Galeno tinha acabado de demonstrar. Eu me esforcei para manter uma expressão impassível e olhar para ele sem parecer encará-lo, porque sabia que se virasse a cara para ele seria acusado de não prestar atenção. Satisfeito, Galeno assinou com a cabeça para si mesmo e retomou o discurso. Para nos ensinar a dominar o talento, precisava primeiro nos ensinar a dominar a nós mesmos. Privação física era a chave. Amanhã deveríamos chegar antes que o sol estivesse acima do horizonte. Não poderíamos vestir sapatos, meias, capas ou quaisquer peças de lã. As cabeças deveriam estar cobertas. As cabeças deveriam estar descobertas. O corpo deveria estar escrupulosamente limpo. Pediu-nos que imitássemos na alimentação e nos hábitos do dia a dia. Teríamos de evitar carne, fruta, doce, pratos temperados, leite e comidas frívolas. Afirmou que deveríamos comer papas de aveia e água fria, pães simples e tubérculos cozidos. Deveríamos evitar todas as conversas desnecessárias, especialmente com o sexo oposto. Advertiu-nos demoradamente contra qualquer tipo de desejos sensuais, nos quais incluiu o desejo de comida, sono e calor, e nos informou que tinha requisitado uma mesa separada para nós no salão, onde poderíamos comer comida apropriada e não ser distraídos por conversas ociosas. Ou perguntas. Acrescentou a última frase quase como uma ameaça. Então nos fez realizar uma série de exercícios. Fechem os olhos e rolem os globos oculares para cima e para baixo, para cima o máximo possível. Esforcem-se para rolá-los completamente para olhar o interior do próprio crânio. Sinta a aflição criada por esse exercício. Imaginem que poderiam ver se conseguissem rolar tantos olhos. Valeu a pena, e é certo aquilo que viram? De olhos ainda fechados, equilibrem-se numa perna só. Esforcem-se para se manter completamente imóveis. Encontrem um equilíbrio, não apenas do corpo, mas do espírito. Afastem da mente todos os pensamentos sem valor e poderão se manter assim indefinidamente. Enquanto estávamos ali, sempre de olhos fechados, executando esses exercícios variados, ele andava entre nós. Podia detectá-lo pelo som do açoite. Concentre-se, ordenava, ou tente, pelo menos tente. Eu próprio senti o açoite ao menos 4 vezes nesse dia. Era uma coisa trivial, pouco mais do que uma leve pancada, mas era desconcertante ser tocado com um chicote, mesmo sem dor. Na última vez que caiu em cima de mim foi sobre o ombro, e enrolou-se em torno do meu pescoço nu, enquanto a ponta acertava o meu queixo. Estremeci, mas consegui manter os olhos fechados e o meu equilíbrio precário sobre um joelho dolorido. À medida que ele se afastava, eu podia sentir o lento gotejar de sangue quente se formando no queixo. Manteve-nos ali o dia inteiro, libertando-nos quando o sol tinha a forma da metade de uma moeda de cobre no horizonte, e, nos ventos da noite, começavam a se levantar.
Nenhuma vez nos deixou parar para comida, água ou qualquer outra necessidade. Com um sorriso inflexível no rosto, observou-nos passar diante dele em fila, e apenas quando tínhamos passado pela porta nos sentimos livres para cambalear e fugir pela escadaria abaixo. Eu estava faminto, com as mãos inchadas e vermelhas no frio, e com a boca tão seca que não teria conseguido falar mesmo se quisesse. Os outros aparentavam estar mais ou menos na mesma, embora alguns estivessem sofrido mais intensamente do que eu. Pelo menos eu estava habituado a tarefas que levavam longas horas, muitas delas ao ar livre. Graça, cerca de um ano mais velha do que eu, estava acostumada a ajudar Dona Despachada com a costura. O rosto redondo tinha se tornado mais branco que vermelho com o frio, e eu a ouvi falar alguma coisa em segredo para Serena, que pegou na mão dela enquanto descíamos as escadas. Não teria sido tão ruim se ele tivesse nos dedicado pelo menos um momento de atenção, respondeu Serena em segredo. Então tive a desagradável experiência de vê-las olhar de relance para trás, receosas, verificando se Galeno tinha visto as duas falarem uma com a outra. O jantar dessa noite foi a mais triste refeição que alguma vez eu tinha suportado. Em Torre do Cervo, foi servida para nós uma papa fria de grão cozido, pão, água e nabos cozidos e amassados. Galeno, sem comer, sentou-se à cabeceira da nossa mesa. Não houve conversas. Penso que nem sequer olhamos uns para os outros. Comi as porções que foram designadas para mim e deixei a mesa quase tão esfomeado como quando tinha chegado. Na metade do caminho de volta ao quarto, lembrei-me de Ferreirinho. Voltei à cozinha para buscar os ossos e restos de tempero que tempero guardou para mim, e uma jarra de água para reabastecer a tigela dele. Pareceram um terrível fardo para mim enquanto subia as escadas. Achei estranho que um dia de relativa inatividade lá fora no frio tivesse me cansado tanto quanto um dia de trabalho pesado. Assim que cheguei ao quarto, o cumprimento acolhedor de Ferreirinho e o seu consumo ávido de carne foram como uma cura milagrosa. Logo que acabou de comer, nós nos animamos na cama. Ele queria me morder e lutar comigo, mas desistiu depressa. Deixei o sono tomar conta de mim. Acordei como se tivesse sido atingido por um relâmpago no meio da escuridão, receoso de ter dormido demais. Um olhar rápido para o céu me informou que conseguiria ver o sol numa corrida para o topo da torre, mas por pouco. Não tinha tempo de me lavar ou comer ou limpar o quarto, e ainda bem que Galeno tinha proibido os sapatos ou meias, mas também não tinha tempo de calçar os meus. Estava cansado demais para até mesmo me sentir um idiota ao correr pelo treino e pelas escadas acima. Ao correr pelo terreiro e pelas escadas acima para a torre, podia ver os outros correndo na minha frente debaixo da luz trêmula da tocha, e quando emergi da escadaria, o açoite de Galeno desceu sobre minhas costas. Atingiu-me com uma precisão inesperada através da camisa fina. Gritei tanto de surpresa quanto de dor. Fique em pé como um homem e tenha domínio sobre si mesmo, bastardo, disse-me Galeno duramente e me bateu outra vez com o açoite. Os outros tinham voltado aos seus lugares no dia anterior. Pareciam tão desgastados quanto eu, e a maior parte também parecia tão chocada quanto eu pela forma como Galeno tinha me tratado. Até hoje não sei o porquê, mas fui silenciosamente para o meu lugar e fiquei ali, encarando Galeno. Quem quer que chegue em último lugar estará atrasado e será tratado assim, avisou-nos. Aquilo me pareceu ser uma regra cruel, pois a única maneira de evitar o açoite no dia seguinte seria chegar suficientemente cedo para vê-lo açoitar um dos meus companheiros. Seguiu-se outro dia de desconforto e castigo aleatório. Assim vejo a situação agora. E creio que sabia na ocasião ser esse o caso, no fundo do meu coração. Mas ele falava sempre de provarmos que éramos merecedores, de nos tornarmos duros e fortes. Falava de estar em pé no frio, com os pés descalços ficando entorpecidos contra a pedra gelada, como se isso construísse uma honra. Ele nos colocou em competição não apenas uns contra os outros, mas contra as tristes imagens que ele fazia de nós. Provem-me que estou enganado, dizia inúmeras e inúmeras vezes. Imploro a vocês, provem-me que estou enganado, para que possa mostrar pelo menos um pupilo merecedor do meu tempo. E assim tentamos. Como é estranho agora olhar para trás e espantar-me comigo mesmo, mas no espaço de um dia ele tinha conseguido nos isolar e nos mergulhar numa outra realidade, onde as regras de cortesia e de bom senso estavam suspensas. Ficávamos em pé, silenciosos, no frio, em várias posições desconfortáveis de olhos fechados, vestindo pouco mais do que roupas íntimas, e ele andava entre nós, distribuindo golpes
do chicotezinho ridículo e insultos da língua sórdida, e nos empurrava brutalmente vez ou outra, o que é muito mais doloroso quando se está gelado até os ossos. Aqueles que tremiam ou vacilavam eram acusados de fraqueza. Durante todo o dia ele nos criticou pela falta de valor e repetiu que apenas tinha consentido em tentar nos ensinar porque essa era a vontade do rei. Ignorava as mulheres e, embora falasse de príncipes e reis passados que haviam usado o talento em defesa do reino, nenhuma vez mencionou as rainhas e princesas que tinham feito o mesmo. Não nos deu nenhuma ideia do que estava tentando nos ensinar. Havia apenas o frio e o desconforto dos exercícios e a incerteza em relação a quando seríamos golpeados outra vez. Por que nos esforçávamos tanto para suportar tudo isso? Não sei. E assim, rapidamente, nos tornamos todos cúmplices da nossa própria degradação. O sol finalmente se aventurou outra vez em direção ao horizonte, mas Galeno tinha guardado duas surpresas finais para nós nesse dia. Deixou que nos levantássemos, abríssemos os olhos e nos alongássemos livremente por alguns momentos. E então fez um discurso final. Este para nos advertir contra aqueles entre nós que tentariam prejudicar o treino de todos por causa de auto-indulgências tolas. Andava devagar entre nós enquanto falava, serpenteando por dentro e por fora das fileiras, e vi muitos olhares se virarem e ouvi muitas inspirações profundas à medida que passava. E então, pela primeira vez nesse dia, aventurou-se em direção ao canto das mulheres. Alguns, avisou enquanto perambulava, pensam que estão acima das regras. Pensam que são merecedores de atenção e indulgências especiais. Tais ilusões de superioridade precisam ser expulsas de vocês, antes que possam aprender alguma coisa. É dificilmente merecedor do meu tempo ensinar estas lições a preguiçosos e imbecis. É uma pena que eles tenham encontrado um jeito de participar da nossa reunião, mas estão aqui entre nós e eu vou honrar a vontade do meu rei e tentar ensiná-los, muito embora haja apenas uma maneira de acordar tais cabeças preguiçosas. Deu duas batidas rápidas em graça com o chicote, mas empurrou Serena com força, fazendo-a ficar equilibrada apenas em um joelho, e a soltou-a 4 vezes. Para minha vergonha, fiquei ali como os outros, enquanto cada golpe era dado, e desejei apenas que ela não gritasse e provocasse maior punição para si mesma. Mas Serena se levantou, cambaleou uma vez, e se levantou outra vez ainda, olhando por cima das cabeças das moças à sua frente. Exalei um suspiro de alívio, mas logo Galeno estava de volta, movendo-se em círculos como um tubarão em torno de um barco de pesca, falando agora daqueles que se achavam bons demais para partilhar da disciplina do grupo, daqueles que comiam carne em fartura enquanto os outros se limitavam a grãos integrais e alimentos puros. Comecei a pensar quem teria sido tão louco de visitar a cozinha depois de jantar. Então senti o toque quente do chicote nos ombros. Se tivesse pensado que antes o açoite tinha sido usado com toda a força, ele teria nesse instante provado que eu estava errado. Pensou que tinha me enganado. Pensou que eu nunca iria saber que tempero guardava para o precioso bichinho de estimação dela um prato de gulodices, não foi? Mas eu sei tudo o que se passa em Torre do Cervo. Não se iluda quanto a isso. Compreendi então que estava falando dos restos de carne que eu tinha levado para a ferreirinha. Essa comida não era para mim, protestei. E em vez de dizer isso, podia ter arrancado a minha própria língua deitada. Os seus olhos brilharam friamente. Você tenta mentir para que seja poupado um pouco da dor que merece. Você nunca dominará o talento. Nunca será merecedor dele. Mas o rei me ordenou que tentasse te ensinar, e assim tentarei. Apenas de você, apesar de você e da sua língua, da sua baixa linhagem. Recebi humilhado os golpes que me deu. Ele ia me repreendendo à medida que dava cada golpe, dizendo aos outros que as regras antigas contra ensinar o talento a um bastardo tinham sido criadas justamente para prevenir coisas como aquelas. Depois disso, levantei-me silencioso e humilhado, enquanto ele atravessava as fileiras, dando alguns golpes aleatórios com o açoite a cada um dos meus companheiros, explicando enquanto fazia isso que todos deveríamos pagar pelas falhas de cada indivíduo. Não importava que aquela declaração não fizesse nenhum sentido, ou que o açoite golpeasse os outros levemente em relação ao que Galeno tinha me infligido. Era a ideia de que todos estavam pagando pela minha transgressão. Nunca me senti tão envergonhado na vida. E então nos mandou embora rumo a outra triste refeição, semelhante à do dia anterior. Dessa vez ninguém falou nas escadas ou durante a refeição. Em seguida, subi diretamente para o quarto. Carne, em breve, prometi ao cãozinho esfomeado que esperava por mim.
Apesar das costas e músculos doloridos, eu me forcei a limpar o quarto, resfregando os dejetos de Ferreirinho e indo buscar os juncos frescos para espalhar pela cama dele. Ferreirinho estava um pouco amuado depois de ser deixado sozinho o dia inteiro, e fiquei preocupado quando percebi que não tinha ideia de quanto tempo esse treino desgraçado duraria. Esperei até tarde, quando todas as pessoas já estivessem nas suas camas, antes de me aventurar a sair do quarto para ir buscar comida para ele. Aterrorizava-me a ideia de poder ser descoberto por Galeno, mas que outras opções eu tinha? Estava na metade da segunda escadaria quando vi uma vela solitária tremeluzente vindo na minha direção. Encolhi-me contra a parede, certo de que era Galeno. Mas foi o bobo que veio em minha direção, tão branco e pálido quanto a vela de cera que trazia. Na outra mão, trazia uma cesta de comida com uma jarra de água se equilibrando em cima dela. Ele silenciosamente me fez um sinal para que eu voltasse para o quarto. Uma vez dentro do quarto, com a porta fechada, ele se virou para mim. Posso tomar conta de um cãozinho para você, disse-me secamente, mas não posso tomar conta de você. Use a cabeça, rapaz. O que pode aprender com o que ele está fazendo com você? Eu encolhi os ombros e estremeci. É apenas para nos fortalecer. Não creio que continue muito tempo assim antes que comece a nos ensinar. Posso aguentar tudo isso. E então, espere, disse, enquanto ele dava pedaços de carne da cesta para Ferreirinho comer. Como é que você sabe que Galeno está fazendo conosco? Ah, isso seria contar segredos, disse com indiferença. Eu não posso fazer isso, contar segredos. Deu o resto da cesta para Ferreirinho, encheu sua tigela de água e levantou-se. Darei de comer ao cãozinho, disse-me. Vou até levá-lo lá para fora para passear durante o dia, mas não limparei os seus dejetos. Parou a porta. É aí que ponho o meu limite. E você? É melhor que decida onde é que você põe o seu. E depressa, bem depressa. O perigo é maior do que você pensa. Então foi embora, levando a vela e os meus avisos e os seus avisos consigo. Deitei e adormeci com o som de Ferreirinho mordiscando um osso e dando rosnadas de filhote para si mesmo.